crê verdadeiramente na existência do céu? Ou existe ainda alguma dúvida, ou é algo que não é tão claro para você? O ser humano, ele desenvolveu tecnologia para exploração do espaço sideral até chegar à Lua. Creio que algumas pessoas deste auditório devem lembrar do dia em que o homem pisou pela primeira vez na Lua, usando uma nave espacial tripulada, há cerca de quantos anos, mais ou menos? A congregação é capaz de dizer quantos anos isso aconteceu? Há quantos anos? 50 anos. Há 50 anos atrás, o homem pisou pela primeira vez no solo lunar. E isso aconteceu exatamente no dia 20 de julho de 1969. Alguém lembra disso? E a frase... Não, né, Camila? Tá certo. A frase dita pelo astronauta Neil Armstrong, que pilotava, né, era o comandante daquela expedição, que ficou muito conhecida para o mundo inteiro, quando ele chegou na Lua e deu o primeiro passo no solo lunar. Ele disse assim: este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Foi utilizada uma tremenda tecnologia, né? Uma sofisticada tecnologia aeroespacial para chegar até aquele satélite natural, que dista da Terra cerca de 400 mil quilômetros. É de 356 a 406 mil quilômetros, dependendo da posição em que a Terra está no momento desta medição, tá bom? Mas não será a tecnologia nem o esforço humano que levará o homem ao céu. O homem foi à Lua. Mas será que o homem vai poder usar esta tecnologia que foi usada para chegar à Lua e a tecnologia que está sendo utilizada para alcançar planetas? Nós sabemos que existem naves espaciais voando em direção de muitos planetas distantes, tentando descobrir, tentando verificar se a existência de vida nestes outros planetas. Nós sabemos disso. Mas será que esta tecnologia vai ajudar o homem a chegar ao céu? Infelizmente, muitos se enganam com os falsos caminhos para a salvação. Muitos se enganam. E é claro que para chegar ao céu, pressupõe que a pessoa seja salva. Todos nós desejamos a vida eterna, que é chegar ao céu. Mas cada pessoa busca essa vida eterna ao seu modo, por caminhos alternativos que dizem ser os melhores. No entanto, a Bíblia Sagrada nos mostra apenas um único caminho. Sabe qual é o caminho? Nós cantamos há pouco instante atrás. Jesus Cristo.
Ele já fez tudo o que é necessário para que alcancemos a vida eterna, ou seja, para que alcancemos o céu. Esta vida eterna, nós vamos gozá-la com Deus, com Jesus Cristo e todos os seus anjos, onde? No céu. Ele mesmo, usando toda a sua autoridade, ele disse assim, ele, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse eu sou um caminho. Ele foi muito claro e específico. Eu sou o caminho. João 14:6, nós encontramos esse texto. Resta-nos apenas aceitar e crer que Ele é o verdadeiro caminho. Ele, Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, o ser humano tem necessidade de fazer algo. O ser humano acha que precisa fazer algumas coisas para ter esta salvação que nos é dada graciosamente pelo Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é um dom, é uma dádiva que nós recebemos de Deus. Portanto, o que nós precisamos fazer? Nós vamos, ao longo desta reflexão, descobrir. Quando Jesus, um texto bíblico, quando Jesus ia saindo, que nós acabamos de ler, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para ir para o céu? Este é o conceito do mundo ainda hoje. As pessoas continuam a perguntar-se, o que eu preciso fazer? Aliás, esta também foi a pergunta do carcereiro de Filipos. Lembram? Feita ao apóstolo Paulo ao seu companheiro de prisão, Silas, quando ele disse assim, senhores, que devo fazer para ser salvo? Que devo fazer para herdar a vida eterna? Que devo fazer para chegar, para ir ao céu, para gozar as delícias do céu? Isso aí você vai encontrar em Atos 16:29. E a resposta dada pelo apóstolo foi muito simples. Ele disse assim, apenas crê no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Atos 16:31. Nada mais que isso, apenas e tão somente crê. E aqui eu faço uma pergunta, você crê nisso? Você que está neste santuário aqui nesta noite, você que está nos acompanhando através das redes sociais, você que vai ouvir esta mensagem em outros momentos, você crê nisso? Crendo em Cristo, nós seremos salvos, redimidos do pecado, recebemos a nossa credencial a partir de um determinado momento iremos para o céu. Mas o que é o céu? Na presente era, o lugar em que Deus habita é frequentemente chamado céu nas Escrituras Sagradas. Se nós dermos uma passeadinha aqui pela Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar. O Senhor diz, o céu é o meu trono, Isaías 66:1. Jesus nos ensina a orar assim, Pai nosso que estás no céu, ou nos céus, Mateus 6:9. Jesus agora, ele diz, depois, texto que está em 1 Pedro 3:22, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. De fato, o céu pode ser definido da seguinte maneira, é o lugar em que Deus torna conhecida da forma mais completa a sua presença para abençoar.
Vou repetir o conceito. Céu é o lugar em que Deus torna conhecida da forma mais completa a sua presença para abençoar. A maior manifestação da presença de Deus para abençoar a vida, para abençoar, é vista no céu, onde ele faz sua glória conhecida e adorado pelos anjos, por outras criaturas celestiais e pelos santos redimidos. Neste momento, meus irmãos e minhas irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nesse momento, Deus, ele está sendo adorado por miríades e miríades de anjos. E nós estamos aguardando o momento em que seremos recolhidos desta dimensão, deste lugar em que nos encontramos hoje, e nos juntaremos a estes anjos para também louvá-lo e para também adorá-lo. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Que maravilha. O céu é um lugar, não apenas um estado mental. O Novo Testamento ensina a ideia de uma localização para o céu de muitos modos diferentes, de maneira bem clara. Encontramos nas páginas das Escrituras Sagradas expressões como Atos em 1:9, Lucas 24:51 diz assim: foi Jesus, Atos 1:9, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus Cristo subindo, retornando para o Pai. Em outro momento, os anjos proclamaram: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, que subiu ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Atos 1:11. E nós estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. E é claro, a palavra de Deus diz que todo olho verá. E nós precisamos estar preparados para este momento. Este momento ele não pode acontecer sem que estejamos atentos, vigilantes, para não ficarmos por aqui. Um outro texto que fala a respeito do céu como um lugar. Uma conclusão semelhante pode ser tirada da morte de Estevão. Logo antes de ser apedrejado, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7, 55 e 56, você pode encontrar isso também na sua Bíblia. A ideia do céu como um lugar é também o sentido mais fácil em que podemos entender a promessa de Jesus, quando ele diz, em um relato do evangelista João, lá em João 14:2, ele diz assim: vou preparar-vos lugar. Ele subiu e está certamente com tudo pronto para receber a igreja que ele deixou aqui na terra com uma missão. Ele está preparado, aguardando apenas e tão somente o momento em que o Pai vai lhe dizer: filho, está na hora, vai lá e buscar aqueles que você salvou. Ele fala de modo bem claro em deixar a sua existência, quando ele diz: vou preparar-vos lugar.
texto de João 14. Ele fala de modo bem claro em deixar a sua existência neste mundo, a fim de retornar para o Pai e depois voltar novamente, voltar de novo. E João 14, 3 nós encontramos: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mais uma comprovação de que o céu é um lugar. Estes textos extraídos da Bíblia Sagrada nos levam a concluir que o céu já no presente é um lugar, embora hoje sua localização seja desconhecida e sua existência impossível de ser percebida pelos nossos sentidos naturais. É esse lugar de habitação de Deus que, de alguma maneira, será feito novo no tempo do juízo final e unido a uma terra renovada, novos céus e nova terra, como está descrito lá em Apocalipse 21, 1 e 2. Portanto, pela fé, nós cremos na existência de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, cremos na sua revelação geral, através da natureza, através da história. Cremos na revelação especial através de Jesus Cristo, o seu Filho, que veio com uma missão específica. Cremos na revelação através das Sagradas Escrituras, que você tem aí em mãos, que nos dão toda a orientação que precisamos para sermos salvos da condenação eterna e alcançarmos a redenção dos nossos pecados e assim sermos conduzidos a um lugar de paz, harmonia e de grande gozo espiritual. Que lugar é esse? O céu. O céu. Agora vem a grande pergunta. O que precisamos fazer para chegarmos ao céu? Já dissemos que a condição básica é crermos. Mas nós vamos colocar mais algumas coisas que a Escritura nos mostra. Precisamos compreender que religião não salva. Eu não vou ao céu porque sou batista. Marcos 10, 19 e 20, nós encontramos assim, lemos no início desta reflexão: tu sabes, Jesus Cristo perguntando àquele jovem rico, tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade, desde a minha infância. Aquele jovem imaginou que, pelo fato de ter conhecimento dos mandamentos e ter obedecido desde a sua infância, seria o suficiente para ganhar a sua salvação. Estava enganado, porque a salvação não depende de obras, não depende de nossas ações. A salvação nós recebemos pela fé em Cristo, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A conversão, a regeneração e a justificação ocorrem pelos méritos do Senhor Jesus. Conversão, regeneração e justificação, e não pelos nossos méritos. A palavra de Deus nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom, é uma dádiva, é um presente
de Deus. Efésios 2, 8. Não adianta sermos religiosos. Não adianta sermos religiosos. Nós precisamos ser servos, seguidores, discípulos do Senhor Jesus Cristo e andar pelas suas pegadas. Se fizermos isto, crendo, nós chegaremos ao céu. Segunda condição, o que precisamos fazer para chegarmos ao céu? Precisamos estar dispostos a fazer renúncias. Em Marcos 10, 21, texto que lemos, Jesus olhou para aquele jovem, olhou para ele e o amou. E disse, falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Jesus Cristo, ele conhece o nosso coração. Ele sabe a que nós estamos apegados. Ele não deseja um discípulo com coração dividido. Ele exige exclusividade. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, nós precisamos excluir do nosso coração tudo que possa se transformar em ídolo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele exige exclusividade. E esta é a nossa renúncia. E nós sabemos que existem pessoas que criam ídolos para suas vidas. Há alguns meses atrás, semanas, nós falamos sobre os bezerros de ouro. Quais são os nossos bezerros de ouro? E nós sabemos que existem pessoas que criam ídolos. Às vezes, em determinados momentos, é um filho. Às vezes, é um cônjuge. Outras vezes, é uma propriedade. É um carro. É um veículo. É uma casa. Cria ídolos e deixa o Senhor Jesus Cristo de lado. Então, nós precisamos estar dispostos a renunciar tudo isso. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, os que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia. Tome a sua cruz e siga-me. Ponto número 3. O que precisamos fazer para chegarmos ao céu? Precisamos conscientizar-nos de que não será uma tarefa fácil. Não será. Marcos 10, 23, 24 e 26 diz assim, texto que nós lemos inicialmente. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Quem atingirá o céu? Para seguir a Jesus, precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele não nos prometeu uma vida de regalias, em nenhum momento. Muito pelo contrário, ele disse que nós passaríamos por grandes tribulações, mas nós precisaríamos ter bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo e nós também venceremos ou haveremos de vencer o mundo. Nós precisamos nos apegar cada dia mais ao Senhor e seguir aos seus passos. Ele não vai nos deixar sozinhos. Na sua experiência de vida cristã, você sabe disso. Nós temos aqui neste santuário pessoas com 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de vida cristã e que vêm caminhando
seguindo os passos do Senhor Jesus e que não se sentem sozinhas, mesmo diante das grandes aflições, das grandes adversidades, dos grandes problemas que a vida tem nos colocado. Experiências nossas. Quarto lugar, o que precisamos fazer para chegar ao céu? Precisamos crer que a salvação é um milagre que Deus faz por mim e por você. Marcos 10, 27. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Boas obras não podem salvar a nossa alma. Devemos fazê-las por amor a Deus e ao nosso próximo. As boas obras podemos fazer, devemos fazer, e não por interesse pessoal de livramento do inferno. Não adianta. As boas obras são uma consequência da salvação. Nós fazemos boas obras porque nós fomos salvos pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que existem teorias outras aí fora que nos diz que precisamos fazer boas obras, que precisamos fazer caridade se nós quisermos ganhar, receber a salvação e irmos para o céu. Na realidade, nós precisamos crer no Senhor Jesus, recebê-lo como nosso Salvador, e as boas obras, elas vão acontecer naturalmente nas nossas vidas. Quinto lugar, o que precisamos fazer para chegarmos ao céu? Precisamos tomar uma decisão pessoal por Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, esta decisão eu fiz há 55 anos atrás, aos 11 anos de idade. E ao longo destes 55 anos, quando aos 11 anos nós começamos a atingir a idade, a chamada idade da responsabilidade, a idade da razão, você sente, e naquele momento eu senti que era um pecador e que eu precisava receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ao longo desses 55 anos, nós temos caminhado, seguindo as pegadas do Mestre. Em Marcos 10, 28, 30, nós encontramos assim: então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. No tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futuro, quer dizer, lá na eternidade, lá no céu, estaremos sendo recompensados pelas obras que fizermos pelo reino. Leve em consideração que a sua decisão de seguir a Cristo poderá contrariar as pessoas de sua família. Por amor a Jesus Cristo, talvez você precise contrariá-la. Talvez você tenha que enfrentá-las para mostrar a razão de sua fé. E nós sabemos quantas pessoas são perseguidas pelos próprios familiares, às vezes pelos pais, mãe, porque tomaram a decisão de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós conhecemos várias histórias nesse sentido, mas essas pessoas, elas estão corretas, tomaram a decisão correta, porque o Senhor estará com elas em todos os momentos, porque foi uma promessa. Concluindo, meus irmãos e irmãs, esta reflexão, respondendo à pergunta do tema,
como ir para o céu? E aí nós destacamos o seguinte: nós só irei para o céu, ou só iremos, se eu crer, ou se nós crermos em Jesus Cristo como o nosso Salvador. Não há outro caminho, não há outro nome. Lá em Atos, no capítulo 12, nós encontramos o seguinte texto: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é Jesus Cristo. Segundo, respondendo à pergunta como ir para o céu, só irei para o céu se eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, se eu reconhecer a humanidade de Cristo. A palavra de Deus afirma o seguinte: vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Nós sabemos que já lá nos primeiros séculos, existiram teorias estas que foram combatidas de uma forma veemente pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo João, que negavam a existência de Jesus Cristo como um ser humano, que diziam que Jesus Cristo ele não era um espírito, como se fosse um fantasma, mas ele não tomou a forma humana. Teorias. Então, eu preciso confessar que Jesus Cristo veio em carne. Terceiro, só irei para o céu se eu crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Em Romanos 10, 9 e 10, nós encontramos: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, não existe mais nenhuma dúvida. O céu existe. E existe de fato. E é Jesus Cristo quem me credencia para entrar nele. E ele, Jesus Cristo, é o único caminho que me leva a Deus. Você, podemos ir para o céu, mas não por nosso esforço próprio, apenas e tão somente pelos méritos de Cristo. A salvação é instantânea: conversão, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Esse é um processo. No momento em que nós recebemos o Senhor Jesus, no momento em que nós reconhecemos o nosso pecado, confessamos o nosso pecado, ali nós somos regenerados pelo Espírito Santo e somos justificados pelo Senhor Jesus. E ali nós recebemos a credencial para irmos para o céu. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada. E para você, meu amigo, que nos acompanha pelas redes sociais, se ainda não teve a oportunidade de tomar esta decisão ao lado do Senhor Jesus, faça o mais rápido possível, enquanto é tempo, porque vai chegar o momento em que a oportunidade cessará. Que Deus o abençoe. Amém.